Agora vamos falar então de Flamengo e Bayern de Munique. Como eu comecei da outra vez com o cara mais tranquilo da mesa, Mais raivoso, é isso? o Pitbull sem coleira, eu vou colocar agora, vou começar com o meu amigo Newton Ramos. Newton, Flamengo e Bayern, eu vou te falar que é uma pedreiraça, né, cara? Eu acho que esse jogo vou ficar no meio. Vai dar empate e passa o Bayern nos pênaltis. Você acha que dá Bayern então? Vai dar Bayern. Bruno, vamos então, Bayern. como é que tá? Vamos ver aqui, ó. Me falaram que se é Bayern é bom. Vamos ver como é que tá as odds aqui, ó. As 5 odds pro aqui, Flamengo. SofaScore, né? Que tá aqui. 5 pro Flamengo. Olha o tamanho do favoritismo do Bayern, gente. Olha só. Segundo as odds aqui. O Bayern, 1,67. 4 o empate. E tá pagando 5 no Flamengo. Marcelo, crava aí. Eu iria de Flamengo. Pagando 5, meu amigo? Olha o coração, olha o coração. Eu acho que vale a pena correr o risco, hein? Eu vou te falar uma coisa. Eu gosto muito do time do Bayern, você sabe, muito do futebol alemão. O Bayern, ele é diferente no futebol alemão. Ele é o Real Madrid lá da Alemanha. O Bayern fez um jogo contra ninguém lá, fez 10-0. Depois deu uma poupada no jogo que perdeu. Então a gente ainda não viu o Bayern, assim, é um grande time, gente. Mas assim, a gente não viu o Bayern ainda 100% e vamos começar a ver agora. Só que o Flamengo tá dando a vida na competição. O Flamengo vai entrar, assim, com tudo que puder, porque sabe o quanto é importante vencer esse jogo. Se o Bayern fizer encaixar o jogo, realmente é difícil pro Flamengo. Mas eu tô achando que o Bayern não tá levando essa competição 100% a sério, não tô desmerecendo. Porque, assim, até teve uma coisa importante de colocar. A gente falou que tinha muita gente não levando a sério. Você viu o que aconteceu com os jogadores do Porto quando chegaram lá em Portugal? A torcida foi pra cima deles no aeroporto, foi pro quebra-pau. Os caras não gostaram da eliminação, não. Então tem muita gente falando, não tá tendo. O André Sanches deu uma entrevista, falou, ninguém tá assistindo porque não tem Corinthians. Vai catar. Vai caçar Ele falou de sacanagem. Ele quis dar uma brincada. Aqui no aí. Brasil, a gente pode falar. Na Europa, eu não tô lá, não sei. Aqui no Brasil, você pega todos os países aqui, a Argentina. Cara, parou, cara. Assim, a gente tá vendo, tá todo mundo falando, foi Você viu sensacional. o que o Guardiola fez? O gol foi uma temporada bizonha, não ganhou nada. Nada. Mas se ele ganha esse Mundial, ele ganha tudo. Mas... Cara, eu vou falar do Guardiola já. eu também, porque, cara, assim, realmente impressionante. Ele é diferenciado. Não, ele falou a verdade. Ele falou assim, agora vai começar o campeonato. Agora que eu quero ver. Eu acho que assim... Vai começar agora. Mas vamos lá, daqui a pouco a gente vai falar do Guardiola. Vamos voltar aqui. Então, Flamengo... eu sou Bayern. Você é Bayern, Flamengo e Bayern, você é Bayern. Você é Flamengo. Eu sou Flamengo, nessa daqui. Eu tô na torcida do Flamengo, Mas vai dar também, Bayern. que ele tá de preto e vermelho ali, Não, né? cara, eu vim Você tá rubro-negro, hein? Eu acho que vai ser um jogo difícil. Eu acho que estão falando aí que eu não faria isso. E acho que não vai fazer o Felipe Luiz. Porque o Arrascaeta, ao sair do time, foi o melhor Flamengo, foi sem Arrascaeta. Nesse Mundial, o melhor Flamengo foi sem Arrascaeta. Mas você acha que ele vai ter coragem de Não, tirar o acho que não. Acho que não. Mas Teria acho que coragem, você faria isso? Mas eu acho que o Bruno Henrique tem que jogar. Isso eu concordo. Eu só acho que, e aí eu vou polemizar, falar que o Arrascaeta é craque é me ofender. O cara que não consegue ser titular da seleção do Uruguai. No Palpite Cast, Luiz Ademar crava. Arrascaeta não é craque. O Arrascaeta é o melhor, talvez, meia do futebol brasileiro, talvez. Pode ser, mas é alguns bom, anos, né? É bom jogador, muito bom jogador. Falar que ele é craque me ofende. Você é do time do Carlos Alberto. O né? Zico é craque? O Zico é craque. Não, Zico é gênio. Tá bom, então tá bom. É Mas gênio. enfim, eu vou colocar um monte de 10 aí, porque vamos lá, naquela seleção do Uruguai, com o Soares, que é centroavante, com o Cavani. ele ficava no banquinho e às vezes nem no banquinho ficava. Então, calma que a bolinha dele é assim, ó. Não é essa coisa de craque. Mas pra atual realidade do Pra futebol, realidade ele do é Flamengo, eu acho que ele joga muito. Pra atual realidade, hoje ele é craque. Mas se craque você não. voltar pra década de 90... Craque eu não sei. difícil. Craque pra mim é ofensa. Risco a palavra Isso é a craque. palavra craque. Muito bom jogador. É. Agora, vai ser difícil. Isso é difícil. 3-0 Bayern. Pode ser um ótimo jogador? Ótimo jogador. Ótimo jogador. Beleza, ótimo jogador. Ótimo jogador, mas não é craque. E você, PA, agora é a tua Olha. vez. Então, assim, Bayern, Flamengo e E eu vou no Flamengo. Por quê? 2-2. 2-2. E você, Thiago? Aí quem? Vamos lá. Bayern ou quê? Bayern também. Eu vou- Wagner. Flamengo. 3-3. Tá bem? Tá bem equilibrado. Olha, Flamengo
fez, para mim, entre os brasileiros, o melhor desempenho nessa primeira fase. Isso é indiscutível. Fez um jogão contra o Chelsea, contra o Los Angeles, né? Foi. Na classificação da FIFA ele ficou em quarto. Assim, não, é indiscutível que ele foi o melhor brasileiro. Né? É indiscutível. É o time que está encantando mais entre os brasileiros. Só para City, Benfica e Real Madrid. Então, mas pelos critérios todos de pontuação, gols, pó e tal. Né? Só pra gente. Ele ficou na frente até. E pegou um grupo duro, porque pegou o Chelsea. E ele ficou na frente até do Bayern de Munique. Sim. Acho que o Felipe Luiz tá fazendo um trabalho espetacular também. Gosto do trabalho e a evolução do Felipe Luiz em tão pouco tempo. Acho que isso a gente tem que levar em consideração. O Bayern é essa potência que a gente tá falando aqui. Mas, no forte calor lá nos Estados Unidos, eu acho que os alemães podem pregar. Tomara. Eu acho que o Flamengo leva uma vantagem. Seleção brasileira. Vamos aqui, tá calor no Rio. Mas tem uma piadinha aí, o pessoal já dizendo que vai ser 7-1 pro Bayern. Já tem umas piadinhas aí, se vingar, né? Esse 7-1, né? É a chance de se vingar. Seria um pouco disso, né? Eu vi que no jogo do Palmeiras e Botafogo amanhã, pela previsão, vai estar 28 graus, né? Os caras falaram, pô, vai estar uma temperatura boa. 28 graus não é fácil não, mas... Sol na moleira, né? Como diz. Ademar, o Pé citou um negócio que eu concordo com ele, eu queria ver a sua posição sobre isso. Eu acho que o Felipe Luiz, muito pouco tempo de treinador, mas é um cara que ele vem se mostrando como talvez um dos melhores da geração que vem aí, sei lá, dos últimos 3 anos. Aí você vai falar, mas ele tem um timaço na mão. É verdade. Mas também não é fácil, porque outros caras pegaram times fortes e não conseguiram fazer render. Você acha que o Felipe Luiz, até por ter jogado tantos anos lá fora, ele é um cara que ele caminha para ser um dos grandes treinadores aí dessa nova geração? Eu já falei para vocês que eu acho que a gente tem, e aí não quero defender minha categoria, um festival de jogadores no nosso meio, que eles vão ganhar dinheiro fácil e ficar na visibilidade e tal, e muitos deles poderiam fazer, ou por exemplo, tem história. O Felipe Luiz é um cara, primeiro, é um cara tranquilo, e que é difícil para um treinador, né? Mas é um cara tranquilo, é um cara que tem um nível de inteligência que a gente sabe que no mundo da bola é mais baixo pela condição. Ele é um cara que já tem uma condição até intelectual, um cara vivido na Europa. Então ele bem tem formado, né? É bem formado, tem todo um trabalho com os melhores treinadores do mundo, seja a favor ou seja contra, né? Então, aí ele vem para um Flamengo extremamente vitorioso, só com um craque, o cara joga um jogador campeão também. Então ele tem a vivência da Europa com títulos e com decepções. A vivência do Flamengo com títulos e decepções. E é um cara ponderado e com uma inteligência acima da média. Então tudo isso é maravilhoso para o futebol, porque é um cara que se candidata a ser, sim, técnico futuro da seleção. E a gente precisa, né? Ô, Marcelo, uma pergunta para vocês aqui. Uma pergunta interessante. O Simeone foi treinador de quem? Foi treinador dele muito tempo. O que passa na cabeça do presidente do Atlético Madrid agora com o Felipe Luiz como treinador e classificando um time da América do Sul e o Simeone não classificando? E repercutiu muito mal isso lá, viu? Lá no Atlético Paranaense repercutiu de Madrid, repercutiu muito mal essa desclassificação. Então, e agora o meu jogador que se aposentou há um ano tá levando o Flamengo já quase às semifinais do campeonato. Você sabe que você fala disso? Assim, eu até já respondo. Na Europa, porque assim, o Mundial não tem o campeão inglês, não tem o vice-campeão inglês, sim, não tem o campeão italiano, sim, não tem o campeão espanhol. Esse Mundial e mesmo assim o Atlético de Madrid foi eliminado. Então na Europa tem muito esses questionamentos, porque tem os títulos lá anteriores e tal, mas se você pegar a fase hoje, se você tirar o campeão da liga que está lá, que é o Paris, você não tem o campeão e o vice inglês, que é o campeonato que eles dizem é o mais forte da Inglaterra. O campeão italiano, você não tem lá. Você não tem o campeão espanhol, você não tem lá. E mesmo assim, Atlético de Madrid. Então veja como pesa o Porto. Esses times estão tudo... Porque o europeu tem muito isso de ranqueamento de times, né? Esse joguinho chato do Simeone já deu. Voltando na pergunta, eu acho assim... Eu vi o Rogério Ceni agora renovou com 1 ano e meio pelo Bahia. Que é outro dos que é outro cara acho que é cara assim que eu falo acima da média. Eu vejo o Renato, que já é da geração mais antiga, que nós gosto muito também. Então, o futebol precisa de boleiros, e não só nos clubes. Sim.
na Copa de 2018 eu fiquei lá 30 dias na Rússia. E aí, conversando com a boleirada, eu não vou citar o nome aqui pra não ficar chato, mas muitos jogadores falam assim, cara, o Felipe Luiz vai ser um grande treinador. 2018, quando ele tava na Copa. Cara, ele era como eu vou te... Tanto que ele entra, né, no lugar do Marcelo em determinado jogo da seleção. Porque eu falo, cara, ele era o treinador do Tite dentro de campo. Ele tem uma capacidade de liderança desde que jogava. E de lá se falava muito que o intelecto dele era muito acima da média. Então, assim, vai de acordo com o que o Ademar falou, eu boto muita expectativa. Quando ele foi firmado, muita gente, que não sei o que. Eu tinha certeza que ele ia dar certo. Assim, certeza é difícil falar, mas assim, eu tinha convicção na minha ideia que ele tinha tudo pra ir bem no Flamengo. Porque ele conhecia, ele tinha. E ele não é um cara que ele era mal visto. Porque, assim, por exemplo, o Rogério Ceni no São Paulo teve algumas dificuldades, sei lá. Ele acha que o São Paulo é dele, né? Ele tem muito isso. Esse é um problema. E assim, ele era muito ídolo, sabe? Assim, era uma coisa assim. E aí ele jogou com muita gente ali. Não deu certo por alguns motivos. Já o Felipe Luiz, eu acho que ele foi mais malandro. Né? Essa é a palavra. Ele foi um pouquinho mais malandro, menos, né? Foi de auxiliar. Aquela história ali de não ser. O Rogério tem, assim, muita gente, algumas pessoas falam, outros defendem. Eu acho o Felipe Luiz discreto. Ponto. Pronto. Essa é a diferença. Resolveu, falou tudo. 1, 2, 3, come on!